Paz, igreja. Boa noite, motivo de grande alegria estarmos aqui e celebrando a vida diante do Senhor, buscando a sua face, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E o Senhor ainda diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares na madrugada. Então eu gostaria de estimular a igreja a estar buscando o Senhor num tempo reservado, buscando ao Senhor a todo momento, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Como foi dito, estamos no mês da juventude e foi escolhido um tema geral para o mês, uma alegria extraordinária. A exemplo do que aconteceu na semana passada, com o nosso amado pastor Adair, foi trazido uma mensagem acerca da carta de Filipenses, no capítulo 1. Então, hoje, eu estarei dando continuidade a essa sequência de mensagens, conversando sobre uma porção do Evangelho do Senhor, que está agora em Filipenses, capítulo 2. O tema está no seu boletim, nós vamos a Filipenses 2, do verso 5 ao 11, que vocês já leram, mas nós agora vamos fazer uma nova leitura com ênfase. O tema desta mensagem, desse sermão, nessa noite, é o nome acima de todo nome, e é o nome de Jesus. Vamos lá. Tendo em vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremanentemente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu queria só pedir à mídia que colocasse a versão Almeida, revista atualizada, ARA, porque Almeida Corrigida Fiel, com certeza foram poucos irmãos que têm uma Bíblia semelhante a essa. Se puder colocar Almeida Revista e atualizada, ajuda, porque está com isso. Algumas palavras, elas vão ser dando ênfase, e eu preciso que elas apareçam, senão a gente não consegue dar ênfase, não é verdade? Queridos, vamos contextualizar um pouco sobre esse texto. Nós estamos aqui vivendo, meus irmãos, num mundo em que um nome promove repercussão para aquele que ouve. O nome de alguém ou de algo é emblemático, porque quando nós pronunciamos esse nome, nós nos remetemos ao significado desse nome, ou à pessoa, ou à autoridade desse nome. Nós temos na história da humanidade, o nomear, o dar nome, é algo que faz parte do contexto do ser humano desde a antiguidade. Até a antropologia, que é o estudo da humanidade, demonstra que povos, línguas e nações nomeiam e dão significado aos nomes. Por exemplo, nós temos nomes de artistas, nomes de estadistas, nome de governantes, nome de cientistas, que se nós citarmos aqui, vai trazer alguma repercussão à memória dos irmãos, em especial no nosso período acadêmico, no nosso período de escola. Mas o fato é que o nomear, nós podemos ver a primeira expressividade de se dar nome a algo ou a alguém, no caso, a animais e a pessoas, lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 20. Vamos lá? Gênesis 2:20 diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. E no verso 23 diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formada. Ou seja, Adão, além de nominar animais, ele também deu nome à sua própria
companheira, a sua própria esposa. Então nós vemos que Deus, ele atribui ao homem essa responsabilidade, e isso perpetua-se por culturas e várias culturas e nações e línguas, aonde a expressividade do nome traz um significado. Estamos juntos? Na mesma página? Vamos prosseguir. Vejamos, por exemplo, personagens bíblicos. Jacó. Jacó, por exemplo, seu nome em hebraico significa aquele que segura pelo calcanhar, ou o usurpador, ou como é mais conhecido como o enganador, ou aquele que engana. Por quê? Porque quando ele sai com seu irmão gêmeo, o Jacó tenta segurar no calcanhar do irmão como se quisesse sair primeiro. No entanto, esse nome atribuído a ele tem repercussão na sua historicidade de vida. Por quê? Porque lá à frente, Esaú, ele perde a primogenitura para o seu irmão, e todos nós sabemos que foi através de um prato de lentilha, meu irmão. Outro personagem bíblico muito conhecido, meus irmãos, nós temos ali o rei Ezequias, cujo nome significa Deus é a minha força, e de fato foi um rei justo, foi um rei que abençoou os filhos de Israel. E ainda o profeta Samuel, cujo nome quer dizer ouvido por Deus, e de fato nós sabemos que Deus chamou o seu nome com propriedade, Samuel, Samuel, e ele ouviu a Deus e era ouvido também pelo Senhor. É um profeta utilizado na história de Israel para fazer a transição do período de juízes para o período de reinado. Tema, inclusive, estudado pela nossa recente escola bíblica. Mas o fato é que a autoridade de nomes nos traz também esse significado conhecido, meus irmãos. E com sinceridade, há um texto em Hebreus, capítulo 12, 2, que já aponta de uma forma significativa para que nome nós devemos olhar. Diz assim a palavra do Senhor: quando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A palavra está dizendo, olha para ele. A palavra está dizendo, aponta teus olhos para ele. Como num salmo tão conhecido, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem, que fez o céu e a terra. O fato é que nós escolhemos as cartas de Paulo ao povo de Filipe, e no capítulo 2 nós vimos que Deus deu a ele um nome sobre todo nome. E nós precisamos entender que contexto foi esse. Paulo estava em campanha, terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele chega a Filipe, encontra-se com Lídia, a vendedora de púrpura. E lá na casa desta mulher, quando ele chega, logo ela é convertida, toda a sua família aceita o Senhor, e ali nasce uma igreja, dentro de uma casa. Ocorre que enquanto ele estava semeando a boa semente, que é a palavra de Deus, andando pelas ruas, encontra-se com a menina possessa, e essa menina começa, adivinhadora, começa a apontar, são homens de Deus, Paulo e Silas, homens de Deus. E nós vimos na semana passada o que aconteceu. De tanto ela citar, o Espírito leva ao coração de Paulo uma determinação para que ele orasse pela menina e expulsasse o demônio que a possuía e que dava a ela prognósticos de coisas que iam acontecer. E ela possuía empresários que enricavam a partir da dinâmica de adivinhação que essa menina fazia. É lá que Paulo é preso, junto com Silas, e todos nós conhecemos que ao chegar na cadeia, oravam e louvavam, mesmo depois de terem recebido 39 chibatadas nas costas. E a palavra do Senhor diz que à meia-noite,
enquanto oravam, enquanto louvavam, manifestou-se ali o Espírito Santo do Senhor e quebrou as cadeias. E aquele carcereiro que tem sua vida posta à prova, tomou a atitude de dizer: vou me matar. E Paulo intercede dizendo: não se mate, estamos todos aqui, ninguém saiu. E ele faz uma pergunta que ecoa através das Sagradas Escrituras até os dias de hoje. Ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E recebe a resposta certa, direta: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É sobre a autoridade deste nome que, se crermos, há impacto na nossa vida e há impacto na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quem crê assim? Queridos, essa carta aos Filipenses é uma carta de amor à igreja. É uma carta onde Paulo manifesta o carinho que ele tem pelo povo de Filipe. Os filipenses são para ele amigos, porque intercedem por ele, oram pela sua vida, inclusive dão sustento ao seu ministério, permitem com que ele abençoe outros povos, outras nações. Sim, ele foi um pastor que foi sustentado por um tempo exatamente pela igreja de Filipe. Ocorre, meus irmãos, que essa carta, Paulo escreve preso em Roma. Os historiadores definem que esta época da escrita da carta, ele mesmo preso, recebeu ainda, por ser cidadão romano, uma prerrogativa de receber visitas. E o Espírito Santo começa a usar esse homem preso para escrever cartas às igrejas, estimulando-as a continuar olhando para o nome. E é aí que nós chegamos em Filipenses 2, quando ele escreve uma carta, desde o primeiro capítulo, apontando para o rei. Olha só o que ele diz em Filipenses 1, 13 e 14. Filipenses 1, ele já aponta, dizendo: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Esse desassombro aqui quer dizer medo. Os irmãos começam a falar sem medo, porque o amor lança fora o medo. O amor do Senhor, quando é acolhido em nossos corações, ele lança fora o medo. E a palavra ainda diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, para que nós possamos ser testemunhas do seu sagrado evangelho, do seu amor, da sua intercessão pelos povos. Quem está comigo nessa noite, diga amém. É uma palavra sobre a autoridade máxima da igreja, o cabeça da igreja, porque somos corpos, somos elementos vivos, somos pedras vivas, coligadas àquele que é a pedra angular, aquela que foi trazida ao meio dos seus e os seus o rejeitaram. Queridos, a humildade do nome de Jesus e a sua glória, elas são algo que nos tiram do ar, nos confunde às vezes, como o Rei dos Reis, Senhor da glória, desce do céu da sua majestade, aquele que recebe de todos os anjos a autoridade, o senhorio, os respeito, aquele que a palavra garante que os anjos cobrem os rostos e as pernas e os pés e o louvam cotidianamente. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, é este nome que o texto vai dizer que nós devemos imitá-lo. O texto disse para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Porque Jesus é Deus.
Outro dia eu estava conversando com uma irmã, uma amiga do trabalho, e eu conversei com ela dizendo assim, você crê que Jesus é Deus? Aí ela fez, não, Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é Deus. Alto lá. Espera aí. Jesus é Deus. Porque a Trindade Santa é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas como é possível 3 ser 1? E aí eu me lembrei de outra conversa que eu tive com uma funcionária lá de casa, conversando com ela, ela me fez a mesma pergunta. Eu não consigo entrar na minha cabeça como é que 3 é 1. 1, 2 e 3, 3 é 3, 2 é 2, 1 é 1. Disse, não, vamos com calma, vamos pensar aqui um pouquinho. Aí, como eu estava falando com uma pessoa prática, de uma forma prática, eu peguei uma panela, enchi de água e botei no fogo. Foi. Aí depois eu peguei um copo, enchi no filtro, botei em cima da mesa, peguei uma bandejinha de cubo de gelo, tirei lá o gelo, botei em cima da mesa e comecei a conversar com ela. Veja bem, Jesus, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele é o Rei Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Exércitos. A terra está cheia da sua glória, diz o profeta. E é possível sim termos a perspectiva da Trindade, de 3 ser 1. Porque, por exemplo, quando a gente fala assim, você está com sede, logo vem a mente, você gostaria de beber o quê? Água. Aí você pensa na água no seu formato mais regular, mais constante, mais apresentado na natureza, formato líquido. E aí você bebe o copo. Amém, irmãos? Pois bem, por acaso, quando eu digo, pense numa água, você vai pensar num cubo de gelo? Ou você vai pensar no vapor? Não, mas a gente precisa lembrar que no cubo de gelo é água, é H2O. A substância é a mesma, só está em outro estado. Se a gente olhar para o vapor e a umidade, inclusive ela está no meio de nós, não estamos vendo, é invisível, e se por acaso ela não existisse aqui, todos nós estaríamos em casa. Porque as autoridades iam dizer para a gente que não está com o índice de umidade suficiente para a garantia da saúde das pessoas. É necessário ficar em casa. Porque isso acontece em cidades onde a umidade do ar é tão baixa que prejudica a saúde das pessoas. Só que eu não estou vendo o vapor, eu não estou vendo a umidade, mas ela existe e ela chama-se água. Então a água líquida, sólida ou gasosa, continua tendo a mesma essência, é água. Então é possível sim, 3 ser 1. É possível ter a perspectiva de confluência, de convergência, de unidade. 3 partes que têm suas características próprias. Porque quando a gente fala em Deus, agora falando, nós lembramos de Deus Pai. Por isso que há uma tendência à sociedade, às vezes, de não reconhecer Jesus como Deus. Porque ela é se colocar para a sociedade o Deus Pai como uma forma mais regular. Mas nós precisamos lembrar que Jesus, Ele é Deus. E vou trazer alguns textos que vão dizer para a gente isso. Está aqui na palavra do Senhor, João capítulo 1, verso 1. Um texto formidável, que vai dizer o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Quem era o verbo? Guarde aí, o verbo era... Vamos lá no verso 14, do mesmo capítulo. E o verbo se fez carne. O verbo que era Deus, se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então nós vimos a glória de Deus, através do unigênito do Pai. E nós vimos o verbo encarnado, e o verbo era Deus. E se o verbo que era Deus encarnou, nós estamos falando de Jesus como sendo o nosso Deus. De igual modo, nós vemos um texto lá em Romanos capítulo 1, verso 2 ao 5. Romanos capítulo 1, verso 2 ao 5. Diz assim, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo.
ele é apresentado como filho, ele é apresentado como o verbo que encarnado. E aqui, mais um texto nós vemos, quando Jesus, no seu ministério evangelístico, encontra-se com aquela mulher samaritana, é pela primeira vez em toda a Bíblia que ele diz que ele é Deus. Ele diz que ele é Deus. Observem, João capítulo 4, verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, que quer dizer ungido de Deus, cheio do Espírito de Deus, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. A mulher conversando com Jesus e dizendo, eu sei que existe essa promessa. Aí Jesus vai e lhe diz, disse Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Pronto. Nem para os seus discípulos ele disse isso. Mas para essa mulher samaritana, que o Senhor vem unir os corações. Porque os judeus não conversavam com os samaritanos, e eram tudo povo. Eram tudo 12 tribos. E se dispersaram. E o Senhor vem ali mostrar que ama os de Judá e ama os de Samaria. Porém, era necessário que eles deixassem de meninice espiritual e não ficassem com a perspectiva que só iriam conversar e encontrar com o Senhor no templo ou então em cima do monte Gerizim. É quando o Senhor diz, nem no monte Gerizim e nem no templo, mas haverá dias em que adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quantos adoradores estão presentes aqui nesse lugar? Nós somos convidados a referenciar esse nome e a ter a alegria de saber que Ele é Deus. O extraordinário em nós é esse. O extraordinário que nos dá alegria, a alegria extraordinária é reconhecer que em Cristo nós temos comunhão com o Pai. A alegria extraordinária é saber que Ele é Deus vivo, encarnado. Houve tempos, meus irmãos, em que esse discurso causava tumulto na mente das pessoas. Principalmente na igreja primitiva. Em alguns momentos, os pais da igreja entravam em conflito. Era necessário fazer concílios, concílio de Trento, concílio de Nicéia. 400 anos depois de Cristo, ainda estava se discutindo se Jesus era Deus mesmo. Porque começavam a pensar como que Deus pode encarnar. Só que a palavra, o evangelho, me garante que Deus o fez homem para salvar a humanidade dos nossos pecados. Queridos, em Romanos 1, no verso 2 a 5, não, desculpe, em João 4, 25, quando ele responde à mulher samaritana, eu o sou, eu que falo contigo, ele está chancelando, assinando embaixo, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou o prometido, eu sou o ungido de Deus. Ser ungido de Deus é diferente de ser ungido de um profeta. Na antiguidade, os reis eram ungidos quando iam sentar ao trono. Os profetas eram ungidos quando iam assumir a sua missão profética. No entanto, era um homem que ungia outro. Em nome de Jesus. O Espírito Santo agia, mas era utilizado um instrumento material. Era um óleo vegetal que era derramado sobre a cabeça. Vocês estão entendendo isso? Só que o ungido de Deus é diferente. Não é um óleo que o unge, mas o próprio Espírito que habita nele. É o Espírito Santo de Deus que faz com que o corpo de Jesus, como está lá em Colossenses, habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus e o nome dele é o que está aqui sendo exaltado. A palavra em Êxodo, meus irmãos, em João 8, vai dizer o outro momento emblemático e impactante à humanidade. Jesus se apresenta como Deus novamente agora, conversando com os judeus. Olha só. O texto está lá em João 8, versos 56 a 59. João 8, 56 a 59.
Jesus está discursando com os seus discípulos e dizendo: eu sou a luz do mundo. E lá na frente diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens nem 50 anos e visse Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras e atiraram nele, mas Jesus se acuou, se desviou e saiu do templo. Quando ele disse aí, eu sou, olhe na sua Bíblia, em João 8,59, o seu eu sou na sua Bíblia está em letras maiúsculas, em alguns está em negrito aí na sua Bíblia. Você sabe por que esse eu sou, essa expressão na sua Bíblia? Observe bem direitinho. João 8, no verso 58, no meio do finalzinho do 58, já no 59. O eu sou está com letra maiúscula aí, destacado. Eu quero dizer para você que esse eu sou é o mesmo que aparece na sarça ardente diante de Moisés em Êxodo. Vamos para Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14. Êxodo, capítulo 3, verso 13 e 14 vai dizer: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o nome de quem eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Nós estamos falando da sarça ardente em Moisés, antes de Abraão. E nós estamos vendo em João, Jesus dizer: eu sou esse, eu sou. Ele está dizendo para mim e para você: eu sou Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Continuando, Jesus comunicando para todos nós, meus irmãos, conversando com os discípulos que andaram com ele e tiveram dúvida. E sabe o que o Senhor coloca no meu coração quando eu estava preparando essa mensagem? O Senhor lança fora o medo e tira a nossa dúvida. Os discípulos estavam com dúvida se era ele mesmo. Olha só o que foi que Filipe perguntou ao Senhor em João 14, 8 a 10. João 14, 8 a 10, Filipe disse: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o... Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não creres que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz essas obras. Exemplo de humildade, exemplo de resignação, exemplo de simplicidade. O Deus Todo-Poderoso encarnou e vai conversar com os discípulos, caminhar com os discípulos, e os discípulos ainda, na ignorância de fé, perguntam: cadê Deus que eu não vi ainda? Cadê o Pai? Mostra-nos o Pai. Então, que essa igreja hoje, e os visitantes, e aqueles que nos acompanham na internet, não tenham dúvida: Jesus Cristo é Deus. Existe um teólogo muito conhecido chamado Charles Spurgeon, pregador batista inglês reformado, conhecido como o príncipe dos pregadores. Viveu em torno de 1834 e 1892. Ele disse assim: Cristo trocou a coroa celestial pela cruz da terra, por amor aos que estavam perdidos. Mas é sobre este nome que nós precisamos entender. A carta que nós estamos estudando é a carta de Paulo aos Filipenses. Se nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, é possível que no tempo de Paulo, ele tivesse como homens famosos, nomes famosos, justamente pessoas notáveis que tinham nascido antes de Cristo. Compreende o raciocínio? Então vamos lá. Acontece que a história nos conta que existe Sócrates, nascido em 469 a.C., na Grécia.
Sócrates foi considerado o pai da filosofia ocidental, criou um método socrático que baseou em perguntas e respostas e influenciou outro filósofo chamado Platão. Um grande nome, um grande expoente. Na época de Paulo, certamente já tinha escutado falar de Sócrates. Pitágoras, todos nós conhecemos o grego do teorema de Pitágoras, aquele que calcula a altura das pirâmides, cateto e hipotenusa. Outro e notável, Arquimedes, cujas invenções na física e na engenharia descobriu princípios que são utilizados até hoje na engenharia, alavanca, empuxo, hidrostática. Outro nome, Alexandre o Grande, conquistador, um homem que governava, que liderava, que tinha uma palavra de liderança extraordinária. Um homem que fez com que o vasto império da Grécia atingisse 3 continentes, continente europeu, asiático e a África. Implementou o helenismo, ou seja, a língua, inclusive a Bíblia foi escrita em grego porque quando Jesus vem, a língua mais falada no mundo à época era o grego. Por conta de quê? A expansão grega naquela época. Por que não? Paulo conhecia muito bem e ouviu muito bem falar de Alexandre o Grande. Ciro o Grande, o rei persa. Nabucodonosor, da história de Daniel. Ramsés II, com as suas obras do faraó, grandiosas, pirâmides, esfinges. Tanto é que até no dia de hoje existe uma expressão popular que quando a obra é muito grandiosa, a gente diz que a obra é faraônica. Porque veio de Ramsés II, que era um homem que gostava de fazer obras grandiosas. Mas eu quero terminar, ainda tem Hammurabi, Homero, Hipócrates. Tantos e tantos homens aqui notáveis, cuja história diz para a gente a contribuição deles na humanidade e o quão relevante esses homens foram no seu tempo de vida e na sua geração. Porém, a palavra do Senhor, lá em Atos, capítulo 4, 12, assim como esse texto de Filipenses, diz assim, Atos 4, 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Toda a ciência humana, toda a intelectualidade das pessoas, toda a articulação do homem, não é nada diante do nome e da autoridade daquele que era, que é e que há de vir. Eu quero ir para o final da mensagem. No texto final que lemos, diz uma promessa para os tempos vindouros, escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e que é promessa para todos nós até hoje. Está escrito lá, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele ainda diz que todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante da presença do Senhor Jesus. E aí vem uma pergunta para a gente finalizar. Se nós entendemos que este homem, este nome, este Deus tem poder e que há autoridade para a salvação nesse nome, por que desconfiar? Por que não acreditar? Por que adiar o encontro com este que é o Rei soberano? O que falta para você, irmão, seguir com fidelidade as Escrituras? O que falta para nós, para mim, para você, nos humilharmos diante dessa autoridade e tendo a perspectiva de que o Senhor Deus amou-nos de tal maneira que deu este, que é o precioso, pela propiciação dos nossos pecados, pelo pagamento dos nossos pecados. Quando aqueles soldados colocam ele num madeiro, até a cruz, fisicamente, não era para ele.
A construção daquela cruz, dizem os teólogos, era para Barrabás. Mas quando ele é julgado e perguntam ao povo, Barrabás ou Jesus? E o povo diz, Barrabás, solta Barrabás, prende Jesus, crucifica. Não dá tempo de construir outra cruz. Ele é arrastado para o Gólgota. E lá, aqueles pregos, aquela humilhação, não era para ele, era para mim e para você. E esse que tem toda a autoridade, poder e governo sobre os seus ombros, se humilhou até a morte e morte de cruz. Há uma lei prevista em Deuteronômio que diz que a morte de cruz era para os abominados por Deus, os indesejáveis, os mal abençoados, os condenados, a pior espécie. Restava-lhe a cruz. A cruz que foi criada lá nas guerras, pelos assírios, pelos combates, pelos prisioneiros de guerra, para mostrar a autoridade do homem sobre os homens, para fazer com que as tropas tivessem medo e de avançar. E aí eles crucificavam os soldados para fazer com que os exércitos inimigos tivessem medo. Não vou contender contra este, porque eu posso parar nesse madeiro também. E foi este o símbolo que carrega o Senhor, Jesus Cristo, o ungido de Deus. Ele é crucificado pelos seus malfeitores, mas aqueles pregos e aquelas chicotadas, aquela coroa de espinho, não era para ele. Se ele veio pela propiciação dos nossos pecados, ele veio para pagar aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz e aquilo que eu farei. Ele veio e naquela cruz olhou para o horizonte do tempo, porque ele é atemporal, ele é Deus, ele é eterno, e ele viu Clima nascer, Bárbara nascer, Memel nascer, Nenê nascer, Eliésio nascer, Pastor Adaí nascer, Marquinhos, Ivânia, todos que estão aqui, ele nos viu nascer. E ele sabia que em algum momento em nossas vidas, nós iríamos elevar os nossos olhos aos montes e reconhecer que é dele que vem o nosso socorro. E por isso ele se permitiu ir até o final. Esse é o nosso Deus.